boa noite meus amigos, boa noite minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos, a mais uma noite onde nós tentamos aí conectar os nossos corações, buscando entender melhor esses momentos que nós estamos atravessando. Hoje, nesta quinta-feira, 4 de junho, é um momento de muita alegria que nós vamos ter conosco aqui a querida Ana Talavera, lá do Spirit Talks, e ela vai conversar conosco sobre a questão da comunicação não violenta. Como resolver os conflitos neste período de pandemia, que é um período que eu tenho a mais absoluta certeza tem apresentado muitos desafios a todos nós. Janice, Bina, Juliana, todo mundo que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. A Pri Feltran, que também está sempre conosco aqui, é uma alegria. Lembrando, o que sempre pedimos, compartilhe essa live, convide mais amigos para estarem conosco. E se você está assistindo este nosso momento em nosso canal do YouTube, inscreva-se, curta o vídeo e acione o sininho das notificações. Boas notícias precisam ser compartilhadas, como sempre nós afiançamos aqui. Assim que a Ana estiver conosco, nós pedimos que ela dê um oi, dê um tchauzinho aqui, para que a gente possa convidá-la. Antes de tudo, antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma leitura inicial, que é do nosso querido livro Sinal Verde, livro que nós temos analisado aqui aos finais de semana. Convido a todos que estejam conosco nos nossos estudos do Sinal Verde, sábado e domingo às 9 horas da manhã. E é um capítulo que nós já fizemos alguns comentários mais profundos sobre o mesmo, que é o capítulo 3, nos domínios da voz. Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é dos instrumentos mais importantes da vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Fale em tonalidade não tão alta que assuste, e nem tão baixa que crie dificuldade a quem ouça. Sempre é aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor, quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audição impecável. A quem não disponha de facilidades para ouvir, nunca dizer frases como esta: "Você está surdo? Você quer que eu grite? Quantas vezes quer você que eu fale?" Ou "Já cansei de repetir isso." A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão, e a agressão jamais convence. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve, e educará suas manifestações verbais com maior segurança e proveito. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma a fim de manter a própria tranquilidade. Esses são os conselhos de André Luiz no que se refere à temática nos domínios da voz. A nossa... Eu acabei de fazer o convite para ela. Vamos lá, gente. Muito coraçãozinho. Vamos chamar mais pessoas para que estejam aqui nessa live conosco. Olá, Ana. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem, querido? Obrigada por ter me chamado. Estou bem feliz de estar aqui pela primeira vez. Exatamente. Ana, eu estou duplamente feliz. Primeiro, porque nós estamos completando aqui o ciclo familiar. Já pediram aqui música, não vou dizer o nome para não complicar, já pediram música no Fantástico aqui porque vieram 3 vezes. E agora você está aqui conosco e estamos completando também a tríade abençoada, Carol, você e Júlio. Já estão todos aqui habituados à nossa casa. Seja muito bem-vinda. Os nossos corações são seus. Fique à vontade. Obrigada, querido. Então, mais uma vez, a todo mundo que está entrando, um grande beijo para cada um. É a primeira vez que eu estou aqui no Espiritismo 24 Horas. Então, Uriel, obrigada pelo convite e por tudo que você faz, por todo o projeto, por todo o canal que já tem aí mais de 100 mil seguidores, por todo o trabalho que você vem plantando ao longo dessa trajetória.
E, bom, vamos começar. Eu acho que o papo de hoje, eu não sei se você colocou aqui embaixo, vi que você colocou meu nome. Coloquei seu nome e vou colocar agora. Isso. É legal colocar o nosso tema, porque galera que está aqui nos ouvindo, que chegou nessa live nesta quinta-feira, o que será que a comunicação não violenta tem a ver com o espiritismo? Vocês têm alguma ideia, assim, quando vocês escutam comunicação não violenta, que tipo de informação, que tipo de palavra, que tipo de sentimento que vem à mente de vocês? Eu gostaria de saber um pouco da visão de vocês. Coloquem aqui nos comentários, porque é um tema, né, que está muito em alta, vamos dizer assim. Eu acho que até bom que esteja na moda a comunicação não violenta, não é? Com certeza. E é interessante a gente pensar, porque estamos numa semana muito intensa, uma semana que a gente já vem vindo numa semana muito intensa, né? Há semanas, na verdade, há meses. Então, estamos, na grande maioria, muitos estão dentro de casa, com as suas famílias, os conflitos estão aumentando, naturalmente. Então, a Marta já colocou aqui, ó, caridade, legal, Marta. Então, ó, quem está entrando, eu pedi para as pessoas comentarem aqui no box da nossa live o que significa comunicação não violenta e espiritismo. O que vem à cabeça quando a gente imagina essa frase? Você tem alguma frase, Uriel, para compartilhar com a gente? O que você imagina quando vem essa palavra? Sinceramente, quando você perguntou a quem está nos assistindo sobre a questão da comunicação não violenta, não é lugar comum, nem lugar seguro, mas me veio a resposta da 886. Você Olha acredita? aí, olha aí. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Porque eu acho que é uma resposta que resume você ofertar amor, se colocar no lugar do outro, entender o outro, buscar compreender. Perfeito. E é muito interessante que você tenha trazido isso, porque a mim, e aí eu tô vendo os comentários aqui, que tem empatia, tem amor, tem paciência, só palavra gostosa, só palavra do dia que eu gosto, que eu queria acordar já sentindo isso. Às vezes a gente não acorda assim. Com o que você trouxe, Uriel, é bem interessante, porque o que me vem à cabeça, além da benevolência, é interessante que quando a gente olha para o espiritismo, tem uma diferença entre caridade e ser benevolente. E praticar a caridade e praticar a benevolência são duas coisas diferentes. Um exemplo claro é assim: nós somos convidados, quando a pandemia acabar, para retornar ao centro para fazer os trabalhos voluntariados. E aí a gente retoma o nosso trabalho que a gente tinha antes, que era da sopa, de entregar as comidas para as pessoas que precisam. E por algum motivo, a gente não está mais afim, a gente acredita que naquele ambiente a gente não está mais se sentindo tão acolhido da forma que era antes. E a gente começa a faltar na tarefa. Não vou mais, não vou precisar ir mais, acho que não estão sentindo a minha falta. Aí começa a criar umas paranoias na nossa cabeça, achando que, na realidade, as pessoas estão tendo algum problema com a gente, mas quem está tendo o nosso próprio problema somos nós mesmos. E aí nós continuamos fazendo o trabalho da caridade, de oferecer a sopa, de estar no trabalho voluntariado, mas nós não estamos sendo benevolentes. Nós não estamos com o coração na tarefa. Nós não estamos realmente ali dividindo o nosso tempo com quem realmente precisa, mais do que simplesmente dar alguma coisa. E a comunicação não violenta, para todo mundo que está aqui nos assistindo, para quem não tem a familiaridade com este nome, ela diz muito sobre dois eixos principais da nossa vida, que é a empatia e a autenticidade. Então, a empatia de você exercitar a empatia para o outro, porque todos nós somos empáticos, por incrível que pareça. A ciência já nos mostra que os nossos neurônios espelho, que é assim que eles chamam, que é o nosso famoso, por exemplo, se os bebês não chorassem e a gente não sentisse aquele ímpeto de ajudar, de acolher, nossa, a gente já teria sido extinto há muito tempo. Ou, por exemplo, quando... Eu adoro usar esse exemplo. Quando a gente está mexendo com papel e faz aquele cortezinho no dedo, no papel, Sim. assim, e aí a gente pega... Então, essa sua frição são os seus neurônios espelho, Uriel, falando com você. Então, todos nós aqui temos a empatia dentro de nós, até porque a ciência já comprova isso. O grande ponto agora é, se nós temos a empatia, como nós podemos desenvolver a empatia? Porque numa situação onde estamos
no mundo polarizado, as pessoas dizem uma coisa, outras pessoas dizem outra, e aí você levanta a mão, eu não concordo, ah, mas isso eu também não concordo, e aí vira uma briga de comportamento umas das outras. Então, eu tô triste porque você fez isso, ah, mas eu tô irritada porque você não respondeu daquele jeito que eu queria. Sabe aquela expectativa e realidade? Já viveu isso? E muito. E muito, né? Eu tô olhando aqui que a Vanilda tá falando que tá louca para voltar a trabalhar. Ivan, eu também tô. E é interessante pensar que quando a gente voltar a trabalhar, como vai ser nossas relações quando a gente voltar? Como serão as nossas relações? Como está? Acho que a primeira pergunta que a gente deve fazer agora, nessa live sobre comunicação não violenta e espiritismo, como estão as nossas relações e o quanto nós dedicamos tempo a essas relações. Porque pensa só, pensa numa pirâmide, estou fazendo uma pirâmide meio estranha, mas pensa numa pirâmide aí, em que as nossas relações, elas são a nossa base. Ou seja, nós priorizamos as nossas relações. E sabe por que nós devíamos fazer isso, Uriel? Olha só a pesquisa que eu achei há um tempo atrás. Quando eu li parte dessa pesquisa, eu nem acreditei. É uma pesquisa fantástica de Harvard, que é a grande faculdade dos Estados Unidos. Eles estudam esse tema sobre felicidade e relações humanas há pelo menos 75 anos. E para quem está nos assistindo, a gente está falando aqui sobre comunicação não violenta e os dois eixos que nós falamos aqui, que é a empatia e a autenticidade, porque falamos sobre a principal relação do espiritismo, que é a caridade e a benevolência. Então, como é que nós podemos oferecer o bem para o outro, oferecer a empatia, mas também sermos autênticos com aquilo que nós sentimos, para sermos benevolentes também e para, de fato, ser homens de bem. E o interessante dessa pesquisa é que há 75 anos que eles estudam, eles identificaram um ponto muito importante sobre por que as pessoas são felizes. Por que as pessoas buscam a felicidade? Qual que é o cerne? Qual que é o elo que junta? Por que as pessoas umas são mais felizes do que as outras? E por muito tempo eu achei que era o dinheiro. Falei, uma viagem para Paris? Por que não? Acho que pode fazer um pouco de sentido, mas Harvard me mostrou, deu um tapão na minha cara, dizendo que não é nada disso. O dinheiro não é o ponto central da felicidade de uma pessoa. Tanto é que Jesus nos disse que a felicidade não está neste mundo. E Harvard mostra pra gente o quê? Há 75 anos, enquanto eles estavam estudando, eles estudaram pessoas diferentes, idades diferentes, regiões diferentes, pessoas até que morreram durante a pesquisa, pessoas que mudaram de cidade, enfim. O que une essas pessoas sobre a felicidade é a importância que elas dão para as relações humanas, para as relações familiares, para as relações de amizade. Então, quem era mais feliz era quem tinha uma qualidade de relação melhor. Olha que interessante. E fala aí, Uriel, você, morando aí na sua casa, no seu cantinho, você divide um canto com alguém? Você tem relações diárias que você convive? Conta pra mim. Eu quero só, eu estava pegando um livro aqui, a gente conversou sobre empatia, que eu acho que essa frase aqui vai ser impactante, vai demonstrar muito isso que você está me dizendo. É o livro Empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro, do Jaime Ribeiro. E tem aqui uma frase, eu falei, gente, eu vou pegar essa frase, que ela está negritada no primeiro capítulo, que é: ninguém aprende a ser empático olhando em uma tela de celular ou tablet. Essa habilidade só pode ser desenvolvida num contato cara a cara, olho com olho. E nós estamos precisando disso. Aqui na minha casa, somos minha esposa e eu. E eu vou abrir o meu coração para você, minha querida amiga. Fui por muito tempo uma pessoa que gostava do isolacionismo. Quem nos conhece aqui o Espiritismo 24 Horas é uma casa. Eu já abri meu coração, já contei isso para as pessoas aqui. Gostava do isolacionismo. Aquele sentimento do eu me basto. Não é o eu me basto, né? Eu se basto. É o Batman, é o Dark Knight. E não, nós somos animais sociais. Nós precisamos conviver, nós precisamos amar, nós precisamos trocar informação, nós precisamos dividir a experiência. E elevando isso, nós somos portadores de um DNA divino. Filhos do mesmo Pai, herdeiros do seu amor. Perfeito. E é muito verdade isso, Uriel, porque é o seguinte, isso que você falou de sermos seres sociais,
É tão verdade que Kardec, sábio como era, lá no Livro dos Espíritos, o capítulo A Lei de Sociedade vem antes da Lei do Progresso. Então não é à toa, a gente vai evoluir, gente, anota no caderno, a gente só vai evoluir se for em sociedade. E isso tem uma grande diferença entre a gente lidar com a solitude, ou seja, termos momentos onde a gente precisa se resguardar, refletir dentro da nossa casa, nas situações que nós temos, passamos por dificuldade, então tudo bem não estar bem sempre, e tudo bem a gente se acolher, ficar num cantinho, tendo esse momento de reflexão, de meditação. A questão é, a gente quer fazer isso o tempo inteiro? A gente quer realmente ignorar da possibilidade que a gente tem de aprender com o outro? Porque é isso que você falou, o que falta no mundo não é o Wi-Fi, é a conexão a dois aqui. É o olho no olho. É parar para ouvir alguém que tem uma dificuldade e você não querer ficar dando pitaco da vida alheia, porque é o que mais acontece, né? Vamos combinar? Caridade moral. É bem diferente de ser pitaqueiro, gente. Porque às vezes caridade moral, a gente pensa assim, não, atendimento fraterno. Vamos ouvir o que o outro tem a dizer, porque eu tenho aqui o arsenal de bagagem da doutrina para indicar o livro, página, capítulo. A gente faz isso. Exato. Vamos pensar como é que faz o nosso trabalho lá no centro. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque são nesses momentos que a gente começa a racionalizar a doutrina, Uriel. Eu vejo muito isso acontecendo. A gente racionaliza as páginas, a gente racionaliza os capítulos, a gente diz assim, eu sou orgulhoso. Não, eu já entendi que eu sou orgulhoso, porque Kardec até fala que o excesso das paixões é o que nós precisamos combater, e não necessariamente o orgulho em si, porque ele faz parte, inclusive, da lei de preservação, lei de conservação. Mas já entendi que eu sou orgulhoso em excesso, sou vaidoso. Tá, legal, você já entendeu isso. Você está fazendo o quê para melhorar isso? Nessa semana que passamos, com todo o caso das manifestações, eu fiz uma postagem sobre Kardec, a relação do bafafá, que todo mundo fala, se ele era racista, se ele não era. E eu fiz questão de trazer essa reflexão, porque não dá mais para a gente ignorar a realidade da nossa sociedade, da desigualdade social. E ser caridoso, ser feliz, também é um processo ético na nossa vida, na nossa trajetória. E Espiritismo sendo uma filosofia espiritualista, dos 3 aspectos da religião, que é não dogmática, que é o religar a Deus, a nossa conexão com o Pai, a ciência, ou seja, a base da nossa vida, obviamente, da gente compreender a matéria, compreender a relação que a gente tem com o mundo, mas também a filosofia, por parte do que acontece na sociedade. Então, esses 3 aspectos têm tudo a ver com a comunicação não violenta, porque não adianta nada a gente oferecer empatia dentro da nossa casa, e aí a gente olha lá para fora e fala, olha aí, manifestação, violência, a gente precisa de paz, o mundo não vai para frente, porque olha aí, falta empatia. A empatia precisa ser a nível sistêmico, tem que ser a nível social. Então, para mim e para você, que tem, nós dois aqui, esse trabalho, essa página, esse conhecimento, essa facilidade de acesso sobre a espiritualidade, é mais fácil para a gente, especialmente para você, eu diria, com mais privilégio até do que eu, no sentido de um recorte de gênero, se a gente puder trazer assim, que você pode ter até mais capacidade de ter empatia do que talvez uma pessoa que passou por mais dificuldades que você. Então, olha a nossa responsabilidade enquanto seres sociais, dentro de uma matéria, dentro aqui do plano físico, mas com todos os recortes de contexto social, cultural, intelectual. Então, quanto mais conhecimento, mais se é exigido. Isso está no Evangelho, inclusive, né? O papel do homem de bem, especialmente o homem inteligente na Terra. Então, não significa que nós somos mais inteligentes do que os outros, não é isso. Mas com mais conhecimento, mais a gente tem, obviamente, para compartilhar. Não é, Uriel? Concorda? Faz sentido? Meu Deus, eu tô arrepiando. Vou ter que te falar, eu tô arrepiando. Do dedinho do pé até o último fio de cabelo, porque são necessidades, e se eu usar aqui um pleonasmo, vai ser totalmente reforço, são necessidades prementes do nosso dia a dia. Do nosso dia a dia. Eu gostei muito, eu quero fazer um recorte na tua fala maravilhosa, eu gostei muito quando você fala
da questão de nós precisarmos tomar o cuidado de não ficarmos extremamente racionais, porque estarmos extremamente racionais, recaímos, incorremos novamente, mais um pleonasmo aqui, na questão do farisaísmo. Não, realmente, olha, eu tenho conhecimento, mas deixa acontecer. Eu tenho conhecimento, mas deixa acontecer. Então, na aí você manda um pagode. Exatamente. Mas, e aí, quando nós... O que é doutrina? Eu tô até engasgando aqui do tanto que eu tô emocionado. Qual que é o convite que a doutrina nos faz, irmã? Reforma. Eu tô reformado, eu tô reformando como? Eu reformando dizendo, não, realmente, as coisas são assim, mas deixe ser, deixe ser. Não, peraí, vamos agir com aquilo que nos é dado e essa responsabilidade tamanha que é colocada em nossas mãos, vamos agir. Vamos agir. Exatamente. E como você está trazendo essa ação, esse pedido de ação, é muito legal. Eu até separei um livro que eu estou adorando ler, eu estou relendo, na verdade, que eu acho que você conhece, que é Renovando Atitudes. É um livro fantástico. Peraí. Deixa eu te contar isso aqui, meu Deus do céu. Conta. Isso aqui é a espiritualidade trabalhando com a gente. Jura? Eu fui convidado, Sociedade Espírita Recanto da Paz, aqui de Patos de Minas. Nós fizemos um estudo de todos os capítulos deste livro, durante mais ou menos uns 3, 4 anos. Te juro, tá te juro, é a espiritualidade, rapaz. Tô falando pra você. Oi? Manda pra mim, cadê esse estudo? Foram palestras. Ai, todos jura? os meses nós fazíamos uma palestra. Não for, aqui em Patos a gente não tem esse costume ainda. Mas vai fazer de novo. Fazer de novo. Tem capítulos neste livro que são assim, o que eu mais assim tenho, que eu amo é o intitulado Amar, vírgula, não sofrer. Eu achei ele maravilhoso. Fantástico, maravilhoso. Olha para a Ramédia e para Francisco Espírito Santo Neto. Amo, gente, amo. Para quem não conhece esse livro, como o Uriel falou, realmente é um bálsamo. Eu adoro o livro dele, os livros dele, na verdade, tem vários. Espírito Miramês e ele, para mim, assim, Irmãs do Fo também, que aborda muito essa relação dos sentimentos, da profundidade. Joana de Ângeles, lógico, que tem uma série psicológica sobre isso. A Cidinha falou que participou aí dos seus estudos. Cidinha, conta Só para falar que eu não estou mentindo. Cidinha, fala aqui, ó, se deve ou não refazer todos os estudos. Eu acho que sim. Quem diz que sim, bota um joinha aí. Ai, maravilhoso. A cientista espírita falou assim, viver é ser ativo, não entregar a Deus que haja de forma mágica para a nossa reforma íntima. Perfeito, Flor, é isso aí. Tanto que, assim, o nome é Renovando Atitudes. Eu não sei se a câmera está ao contrário, se vocês estão conseguindo ver. Tá? Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, tá? Vou não colocar o nome aqui. Se quiser digitar aí, Uriel. Uriel Tô vai digitando. digitar, tá, gente? Um amigo colocou também. Então, assim, por que eu trouxe essa reflexão desse livro, de um capítulo especificamente? O Uriel falou um que ele adora, e tem outro que eu adoro também, que se chama Palavras e Atitudes. Palavras e Atitudes. E é uma coisa muito interessante que ele termina o capítulo com uma voadora que é assim, ó. Nossas palavras são filamentos sonoros, revestidos de nossos sentimentos. Eu vou parar aqui e fazer um adendo. Então, tudo aquilo que a gente emana de palavra é um pensamento revestido de vibração que a outra pessoa recebe. Então, sabe o passivo-agressivo? Não dá pra falar assim, ai, meu irmão, e aquela coisa assim, vozinha baixa, e quase tá mandando você tomar lá naquele lugar. Não dá mais pra gente agir dessa forma. Não dá mais pra gente pensar que o comportamento externo não vai elevar e mostrar para quem nós somos verdadeiramente, a essência do nosso coração. Então, é muito melhor, e isso é uma coisa que eu vejo em todos os contextos religiosos, pessoas que evitam sentir raiva, evitam sentir a frustração e verbalizar e falar, olha, eu estou muito chateada, porque para mim essa nossa conversa era muito importante, você não compareceu, você não me avisou. Essa é a comunicação não violenta. Quando a gente fala na comunicação não violenta, tem os 4 passos que o psicólogo Marshall, que é o sistematizador dessa fórmula, dessa maneira de conversar, ele nos mostrou, ele nos colocou a reflexão de 4 passos. O primeiro deles é a observação. Então, se você fosse colocar uma câmera naquilo que aconteceu e não interpretar aquilo, como seria?
Então, um exemplo. Normalmente isso acontece com muito comum, né? Agora, no momento da quarentena, da pandemia. As pessoas estão indo para fora para ir no mercado, comprar no mercado com a máscara, e às vezes até toquinha. Eu já vi gente com toquinha. Enfim, tudo bem, cada um usa a sua forma. E aí a pessoa chega em casa e por algum motivo ela esquece de tirar o sapato. Enfim, ela tá com as compras na mão, ela tá cheia de coisa para fazer, já sabe que tem que limpar os alimentos. E aí quem estava em casa surta. Olha aí, menino, você tem que tirar a roupa, que você é irresponsável. Você... E aí, a pessoa que está em casa, pode ser a mãe ou pode ser a esposa, dá aquela surtadinha. E aí, a pessoa que está lá fora, ela até assusta, né? Ela está entrando em casa, tá cheia de compra. O que poderia acontecer? Um fight, né? Uma briga homérica. Então, um começa a atacar o outro. Os comportamentos começam a ficar evidentes. Como é que você me chama de irresponsável? Eu acabei de sair, eu saí 2 vezes, eu trabalhei o dia inteiro. Aí a outra aqui em casa começa a apontar, mas você é um irresponsável, não presta atenção, a gente está com a criança aqui, e aí vira aquele pandemônio. Nesse caso, o Marshall, que é o cunhador da comunicação não violenta, ele tem uma frase muito emblemática, que é: por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, vamos falar sobre isso, Uriel, porque olha só, quem está em casa surtando que a pessoa chegou do mercado, qual é a necessidade dela? Por que ela está agindo de uma forma tão agressiva? Talvez a necessidade dela fosse segurança, preocupação. Talvez a pessoa lá de fora, a necessidade dela por ter ficado tão assustado com a palavra agressiva da outra pessoa, fosse tranquilidade, calma, descanso. Ela ficou trabalhando o dia inteiro e ainda foi no mercado. Ela queria reconhecimento também por aquilo que ela fez. Percebe que a nível das necessidades a gente se entende? Pode ser que demore um pouco para a gente perceber, só que se a gente começar a ficar atacando um ao outro, você fez isso e eu fiquei assim, e a gente não se responsabilizando por aquilo que a gente sente, para onde vai o mundo? Para onde vai o mundo? Da gente não se responsabilizar por aquilo que nós estamos sentindo. Porque a gente terceiriza, a gente tem dificuldade de assumir o que a gente sente. Então é sempre assim, eu tô brava porque você fez alguma coisa comigo, Uriel. Eu não tô brava porque na realidade eu não soube resolver aquele problema e eu tô me sentindo chateada comigo mesma por não ter dado conta. Eu tô me autocobrando, eu tô achando que o outro que fez alguma coisa pra mim. Aí que tá. Se eu recebo, obviamente, lá no metrô, uma pisada no pé, aqui em São Paulo, lá na Sé, 6 horas da tarde, com aquele salto assim, eu vou dar uma xingada, porque ainda sou espírito imperfeito, vou dar uma xingadona, assim. Só que a pessoa não fez isso por mal. Ela com certeza foi o estímulo para eu ter ficado brava. Pô, meu pé tá doendo aqui. Só que na real, eu já estava tão incomodada porque eu estava cansada da faculdade. Eu tô preocupada porque amanhã eu tenho uma prova. Eu tô com sono porque eu tenho que acordar cedo. Então é sobre a gente. São os nossos valores, são as nossas crenças, é aquilo que a gente sente, é tudo aquilo que vem na nossa bagagem e que Hamed fala, somos revestidos de filamentos sonoros. E olha só que interessante, na época de Jesus, eu sempre faço essa pergunta, quem acredita, gente, vocês que estão aí nos ouvindo, tá? A Débora, a Érica, o Ivan, o José falou a solidão, né, também, que é uma questão nossa de lidar. Como vocês acreditam, ou se vocês acreditam, que Jesus usava as redes sociais? Vocês acreditam de verdade? Jesus usava a rede social? Jesus usava o meio digital? Eu vou provar para vocês que sim, mas eu gostaria que vocês falassem. E aí? Usava ou não usava? Eu tô maluca, o Uriel pode me mandar embora, como é que é? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Sabe por quê? Jesus é um cara tão pra frente, ele é muito malaco. Sabe por quê? Na época dele, ele não escreveu nada. Ele mesmo não escreveu nada. Os ensinamentos dele, na real, ia tudo pela cultura do diálogo, que era pela fala, que eram pelas palavras. Então, tudo aquilo que ele emanava, olha só, ficava pelo ar. As ondas sonoras do conhecimento dele ficavam no ar, que é o meio virtual.
O meio virtual não necessariamente é a internet. O meio virtual é tudo aquilo que nos rodeia. E já na época dele, ele já usava desse meio. Ele já usava dos filamentos sonoros, ele já usava do meio digital para, no caso virtual, porque o digital é mais conhecido de agora, mas o meio ali físico, que no caso era virtual, porque não era palpável, não dava para palpar, por exemplo, a tocar a humanidade, a fraternidade, o amor, mas dava para a gente sentir uns aos outros, como seres humanos. Então, é uma reflexão meio filosófica demais, mas parem para pensar, Jesus já usava as redes sociais também nesse contexto, porque ele vivia em grupo. Uma rede social nada mais é que um grupo de pessoas reunidas em prol de um bem comum. Então, isso que nós estamos fazendo aqui na Live Curiel, Espiritismo 24 Horas, o Spirit Talks, é uma rede social. Estamos juntos aqui. Então, Jesus, já era malaco da internet, já sabia das coisas. E a comunicação não violenta tem tudo a ver com o que ele fazia, porque ele era compassivo por natureza. Obviamente, ele é a pessoa mais não violenta que nós acreditamos, obviamente, que ele é o nosso modelo, o nosso guia. Então, toda expressão descortês, isso está no Evangelho, que ele fala, toda expressão descortês, impaciente, precisamos tomar cuidado, porque da nossa expressão descortês com alguém, descortês nada mais é que aquela pistolada, né? Aquela alfinetadinha que a gente dá. Ironia. Difícil. Mas é uma expressão descortês. Por que a gente gosta de ser assim? Às vezes a gente não é nem que a gente gosta, mas a gente está tão acostumado a ser assim que a gente não percebe uma forma diferente de ser. Então a primeira prática aqui da comunicação não violenta, Uriel, que eu queria deixar para a galera, é essa, que é a observação. Observa o seu ambiente. Começa a ser um Sherlock Holmes. Dica aqui, Começa a ser Sherlock Holmes das necessidades das pessoas. Quando você presencia alguém, por exemplo, no mercado, uma mãe com um filho, o filho começa a fazer aquela birra doida, e ela pega no braço dele forte, e pode ser que nesse momento você olhe essa mãe e já julgue ela. Fala, olha aí. Porque as nossas crianças não têm jeito com a família que tem em casa. Pronto, a gente julga. A gente, na verdade, passou por aquela situação e isso pode mexer com a gente de fato, porque tem um ponto muito importante entre julgar a pessoa de forma moralizadora, de colocar ela e rotular ela, uma mãe surtada, mãe louca, mãe irresponsável, e tem os nossos julgamentos, que são os nossos julgamentos que são da nossa essência, das nossas crenças, dos nossos sistemas que nós criamos. Então, se a gente acredita que a violência ou a educação, ou qualquer situação, qualquer palavra que você queira dizer, que naquele momento é importante para você de ver, você que, por exemplo, é uma pedagoga, ou que você tem uma relação com criança muito próxima, talvez você ver essa cena vai mexer com você. Só que a gente tem que dividir o que é um julgamento de fato moralizador, ou seja, aquele julgamento que a gente julga mesmo, a gente coloca um rótulo, e julgamentos que são julgamentos que na verdade, são os nossos históricos e crenças da nossa vida, que a gente não vai deixar de julgar. Então, por exemplo, um nítido para mim essa semana, eu acho que você deve ter passado por isso, Uriel, e quem está aqui nos ouvindo também. Para mim é muito importante ter um ambiente onde eu me sinta acolhida e que há diversidade. Eu fiquei muito chocada com o que aconteceu nas manifestações dos Estados Unidos, acredito que a grande maioria das pessoas também. Só que no Brasil acontece isso todos os dias. Né? Isso acontece todos os dias. Né? As mortes dos nossos irmãos negros e negras, e, enfim, pessoas que não estão nos privilégios que a gente falou aqui, acontece todos os dias. E qual é o nosso papel enquanto espíritas em meio a essa situação? Então, vamos rotular menos, porque quando a gente rotula, a gente cristaliza, e não só rótulos de julgamentos. Rótulos, por exemplo, todo espírita já é um rótulo, a gente está generalizando. A gente não pode falar isso, todo espírita é. Você conhece todos os espíritas? Não. Então, não. Então, é um julgamento que nós estamos fazendo. Ah, toda mulher, então, negra que a gente vê gritando é doida. De jeito nenhum. Ela está combatendo ali os direitos dela, ela está lidando com situações que a gente não tem noção, que a gente não tem compreensão. Então, enquanto a gente rotula, a gente afasta. Quanto mais rótulo, mais afastamento, menos conexão. Então,
Primeiro passo para quem está chegando aí nos ouvindo, a sintonia moral falou assim, o julgamento moral é diferente do ímpeto de sentirmos e de querer condenar. Exatamente, exatamente, querido, é isso aí. Então, tá fazendo sentido, Uriel, para você? Eu só li um trechinho, mas para mim ficou muito claro assim que as palavras são responsáveis por muita coisa. Tanto que tem uma música que eu amo de paixão, para quem não conhece a banda Cartas de Bordeaux, maravilhosos, amigos queridos, banda espírita, rock, jovem, maravilhosa. Eles têm tá no Spotify, tá no Deezer também, tá nos canais que vocês podem procurar no YouTube também, para vocês ouvirem. E tem uma música chamada Mergulho. É uma música fantástica, que diz exatamente sobre quando nós estamos nos mergulhando nas piscinas, né, nas conversas, em meio a tanto ambiente que nós estamos conversando e atuando, o quanto nós mergulhamos na maledicência, o quanto nós nos perdemos em meio à quantidade e estamos imersos em tanta coisa ruim que nós mesmos criamos, né? É esse o grande ponto, né? O Thiago está perguntando aqui, eu vou colocar aqui, tá? Porque o nome da banda tem um nome, uma parte do nome em francês, que tem uma letra, que aliás tem uma representação linda, o nome deles. Cartas de Bordeaux, porque foi em Bordeaux, é uma das cidades da França, que Kardec fez a divulgação do Espiritismo. Então, a Cartas de Bordeaux seria basicamente as mensagens que eles gostariam de levar ao mundo da doutrina. Ah, eles são fantásticos. Eu sou suspeita, sou fã mesmo de carteirinha, sou tietinha. Então, procurem lá. Cartas de Bordeaux, eu escrevi aqui nos comentários. Está lá no Spotify, no Deezer. Escutem Mergulho, tá? Maravilhoso. Tem uma companheira aqui, Débora Underline, eu esqueci a outra parte, mas o final é o meu ano de nascimento, 1983. Eu acredito que nós somos irmãos de anos de nascimento. E ela colocou, perfeito. Tudo isso que você nos falou, o convite, vou voltar lá no início da sua fala, da pessoa chegando, que eu estou olhando para a minha porta, que eu estou falando da pessoa chegando do mercado, alguém gritando, e você conhecer as emoções, conhecer o que está permeando aquela situação. É o conhecimento do outro, é a leitura do coração do outro, é a leitura do seu coração. Vou só te dar a Débora Matos aqui, ó. Tá vendo? Somos irmãos de aniversário. Só rapidinho, porque eu não quero tolher muito o seu tempo. Mas uma vez, isso quem me ensinou foi a minha mãe. Eu fazia uma palestra numa casa espírita sobre uma questão de mediunidade. E eu estava achando, Ana, juro por Deus, eu estava achando que estava o máximo. Eu estava recitando o livro dos médiuns, eu estava falando tudo decorado, achei assim, gente, mas hoje eu estou impressionante. E aí, depois conversando com a minha mãe é uma grande apoiadora, como todas as mães, né, ensinam bastante. Aí ela virou para mim e falou assim, Uriel, metade estava dormindo e a outra metade não estava sabendo o que você estava falando. As pessoas, Uriel, não estão precisando de surra de letras. As pessoas estão precisando de carinho, de colo. E aí foi onde eu aprendi. Um dos maiores evangelhos, ou talvez o maior, está no coração do outro. Nós estamos aprendendo, precisamos reaprender a ler um ao outro. E essa falta de leitura do ser humano é que talvez tenha nos feito chegar ao ponto que nós chegamos de tantas mazelas e misérias morais e sociais que nós temos enfrentado. Precisamos reaprender a ler os corações uns dos outros. Muito lindo, Uriel. É sobre isso mesmo. Já me aconteceu isso também, porque a gente fica tão empolgado com o tema, acontece isso. E a gente fala, não, eu vou falar tudo que eu estudei, porque é top, meu, tá? Que assunto top. Todo mundo devia saber. Só que aí é sobre a gente olhar para o nosso próprio umbigo, porque não é sobre a gente, sabe? Nunca foi. Não. Na real, é isso. A gente não é sobre a gente. E quando eu digo isso, que fique claro, eu não estou dizendo para a gente não ter o autocuidado, o amor ao próximo e a nós mesmos. Jesus disse isso, mas tem uma pegadinha, Uriel, que eu preciso contar para você, da lei de amor e caridade. Deixa eu contar a pegadinha que eu descobri. Olha os gatos malucos aqui, gente. Tem que lidar com... Não sei se vocês ouviram o bafafá aqui, mas são eles, tá? Enfim, aplicando comunicação não violenta felina aqui. Mas vamos lá. Mas eles são passivos agressivos, os gatos, naturalmente. É isso, né? Quietinhos ali e tal. Então, assim, pegadinha do malandro, anotem, da lei de amor e caridade. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, meu, Jesus,
Ele não fala as coisas literalmente. A gente que é idiota e entende literalmente. E aí, eu li de novo, eu estudei a comunicação não violenta, e a pegadinha é a seguinte. Quando ele fala amar ao próximo como a si mesmo, então fazer ao outro aquilo que nós queríamos que fosse feito para nós, tá aí a pegadinha. Porque assim, nós não podemos fazer as mesmas coisas que nós esperamos que fosse feito para nós, para outra pessoa. Nós precisamos adaptar o contexto, a realidade, ainda que as necessidades sejam as mesmas, a níveis diferentes. Quando eu falo as necessidades são as mesmas, exemplo, obviamente eu preciso das necessidades básicas de fisiologia, alimentação, abrigo, segurança, casa, alimento, isso é óbvio, eu preciso, Uriel precisa, todos vocês aqui que estão nos ouvindo precisam também. A gente também precisa de reconhecimento, carinho, amor, colo. A gente também precisa de liberdade, de diversão. São variações de necessidades diferentes em momentos diferentes. Só que aí que está a questão, a estratégia que a gente vai usar, a forma da gente resolver uma necessidade ou outra vai ser diferente. Eu não vou agir, por exemplo, da mesma maneira, eu que tenho uma necessidade agora na quarentena, por exemplo, de liberdade. Todo mundo está precisando disso, né? Liberdade, sair, rolê, balada. Não vou. Quais são as estratégias dentro da necessidade que eu tenho que eu consigo dar uma equilibrada? Eu posso dar uma volta no quarteirão. Vai ter gente que vai querer sair e vai querer furar a quarentena. É uma escolha. No final do dia é um livre-arbítrio, querendo ou não, de cada um de nós, só que tem consequências individuais e coletivas. Então, a sacadinha da lei de amor e caridade é assim: vamos fazer ao outro aquilo que ele espera que seja feito para com ele mesmo. Porque aí nós estamos respeitando verdadeiramente a sua essência. Óbvio que eu não estou parafraseando Jesus, né, gente? Olha, quem sou eu para mudar alguma coisa do que ele falou? Mas eu estou interpretando da forma que nós deveríamos fazer, eu acho. Porque ele disse uma coisa que a gente acredita que é literal. Mas não é bem assim que funciona, né? A gente sabe que o evangelho está cheio de sacadinha ali que a gente precisa compreender de forma mais aprofundada. Então, a lei de amor e caridade tem essa sacada da gente preservar, obviamente, o outro, o seu lugar no mundo. Por mais que a gente acredite que a gente não goste daquele fulano, daquela fulana, faz parte. Ele está aqui no mundo com a gente, ela está aqui no mundo com a gente. A gente pode não respeitá-la a nível, talvez, político, social. Tudo bem, a gente não precisa respeitar as pessoas quando necessariamente elas nos ferem moralmente. Eu compreendo. Porém, a gente precisa aceitar que elas estão no mundo junto com a gente. E aí cabe a nós a gente compreender um pouquinho melhor assim. Eu disse não respeitar, deixar bem claro o que eu quero dizer. Não ser violento não significa não ter posicionamento. Que fique claro. Jesus, ele era firme, tinha a firmeza dele, o foco dele, a orientação dele. Ele nunca deixou de ser firme nas suas palavras e nas suas orientações, mas ele era amoroso também. Quando ele fala pra gente no Evangelho, né, Uriel, sobre amar aos inimigos da mesma maneira que amar os amigos, não vai ser possível. Não é possível a gente amar pessoas que a gente acredita que possam nos fazer mal, que estejam cometendo atos que a gente considera dentro dos nossos valores que não seja interessante, que não é legal, que fere a vida humana. Então tem aí uma questão que é até uma questão social, se a gente levar a campo e aumentar um pouco a conversa, que não é o inimigo da escola, quando a gente era criança. Não é esse inimigo necessariamente. A gente pode aumentar ali e ver o inimigo de uma outra maneira. Não vou nem colocar lados aqui, observe da forma que vocês acharem melhor. Mas existe uma questão aí de achar que aquele inimigo não deve viver. Eu vejo muitas pessoas agirem dessa forma também. Não, mas tem que meter o louco mesmo, chega. Então, agir dessa forma é uma violência, querendo ou não. Porque se a gente achar que aquela pessoa não deve viver, então você quer fugir com ela, você quer fazer com que ela suma, você quer fazer com que ela morra, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras e a nossa intenção. Então, se o inimigo que a gente considera maior, o inimigo do Estado, o inimigo político, o inimigo que a gente acredita que seja tão longe da gente,
A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, a realidade é, ele vive junto com a gente no mesmo planeta, no mundo de provas e expiações. Ele tem direito de ser quem ele é, porém, com as suas devidas proporções. Porque isso não significa, vou deixar você falar, isso não significa que nós devemos apoiar todo tipo de opinião, que eu acho que esse é um ponto muito importante da comunicação não violenta. Tem um limite entre você apoiar o intolerante, porque se o intolerante fere uma vida, tudo aquilo que fere o amor ao próximo, o amor, a vivência de Jesus, a proposta cristã, para mim é contra o que nós acreditamos. Então precisamos levar em conta isso. Nem tudo deve ser deve ser noticiado, deve ser evidenciado, deve ser escutado. Nem tudo merece ser escutado. Então a gente precisa tomar cuidado que existem argumentos, existem opiniões, existem fatos. A gente não pode mesclar as duas coisas, as três coisas, porque senão fica uma saladona, né? Fala aí, meu amigo. Só que você tem que prometer que você não vai rir de mim. Primeiro eu quero ouvir isso, eu não vou rir de você. Eu vou esconder assim, ó. Já começou errado. E se eu errar aqui a citação, minha esposa está aqui na minha frente, ela é muito tímida, está aqui na minha frente, ela vai me corrigir. Mas quando você trouxe todo esse assunto, sabe o que me veio na cabeça? Tem um pequeno livro, eu não sei se você conhece, que chama Senhor dos Anéis. E lá na Sociedade do Anel tem uma passagem que eu acho maravilhosa. Primeiro, acho que não é a primeira vez que eles escutam sobre o Gollum, mas é quando o Gandalf está conversando com o Frodo. Regiane, se eu errar, me fala aqui. O Gandalf está conversando com o Frodo e está falando assim, ó, o Gollum está seguindo a gente, etc, etc. E aí o Frodo fala mais ou menos assim, eu queria que ele tivesse morrido. Eu queria que ele não existisse, queria que ele tivesse morrido. E aí o Gandalf vira para ele e fala o seguinte, olha, tem muitas... Por que você queria que ele tivesse morrido? Porque ele é muito ruim, ele é muito mau, etc, ele errou pra caramba e tal, e eu não concordo com as coisas que ele faz, etc e tal. Aí ele fala assim, tudo bem, tem muita gente que você acha boa que já morreu. Aí o Frodo responde, tem muita gente que eu acho bacana que já morreu. Que você acha que não merecia morrer e que já morreu. Exatamente, que eu acho que não merecia morrer e já morreu. Você tem o poder de fazer essas pessoas retornarem à vida? Ele fala, não. Então também você não tem o poder de tirar a vida daqueles que você não concorda. Eu acho isso fantástico, fantástico. Você não ri de mim não, mas eu acho que isso aí, o Gandalf ensina para todos nós o seguinte, para de julgar e condenar pessoas. Os atos são condenáveis, as pessoas, você concordando ou não, todos estamos em processo de aprendizado. Todos estamos em processo de aprendizado. Os atos são condenáveis e devem ser, quando nós percebemos atitudes não cristãs, eu acredito que nós precisamos ter um posicionamento, e aí é outro ponto que eu queria dar. Minha amiga, se eu pudesse, eu ficava aqui a noite inteira conversando com você, horas conversando com você. Porque a live vai ficar salva, a galera está perguntando aqui, a live vai ficar salva, nós vamos mandar pro Espiritismo 24 horas, e quero deixar claro para todo mundo aqui também, essa aqui é a parte 1. Nós vamos fazer igual o filme dos Vingadores, nós vamos ter uns 10 até o Thanos chegar e nós expulsarmos o Thanos daqui. Nós vamos ter uns 10 aqui. Mas é uma questão muito importante, porque a gente acha o seguinte, eu preciso ser omisso. Não é, nós precisamos nos posicionar com relação às atitudes erradas, sem falar assim, vamos apedrejar essa pessoa, vamos queimar essa pessoa porque ela está pensando diferente de mim. Nós precisamos nos posicionar, sim. Porque aí, só para fechar o meu raciocínio, quando o Cristo faz esse convite, que você trouxe uma reflexão filosófica maravilhosa para nós aqui, quando ele faz o convite do amar ao outro como a nós mesmos, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito conosco, dessa forma que você trouxe, que é a regra áurea, ele pega uma atitude de omissão que era adotada, que era trazida por Eliú, que era uma das grandes duas escolas da era pré-cristã de interpretação da lei. Ele, porque se a gente for lá no Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, vai ser o responsável pelo desenvolvimento sociológico da Terra. E quando ele é questionado, como é que a gente resume a lei? Ele responde, a gente pode resumir a lei fazendo o seguinte, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. É um comportamento de omissão. Então eu não faço, eu não quero que seja feito comigo, eu não vou fazer para o outro. Aí o Cristo vira e fala assim, não basta ser omisso, você precisa agir, mas respeitando as condições de cada um. Nossa, peguei o pão de queijo e falei demais, desculpa, vai você agora. Amei, nossa, pão de queijo, a gente vai ter que marcar um rolezinho, pão de queijo e doce de leite, hein? Já falei pro Júlio, acabando a quarentena, avião para São Paulo comer pão de queijo. Maravilhoso. Ai, querido, não, mas é muito verdade. Aliás, eu tô olhando aqui os comentários e realmente, teve um tema muito bom que a cientista espírita falou. Cyberbullying, a cultura do cancelamento, seria este excesso de julgamento? Muito bom. Aliás, você está conectada comigo, amada, porque eu estou fazendo um conteúdo bem focado nisso, especialmente depois do que rolou ontem, que eu postei do Kardec.
sobre cancelar o Kardec ou não. Então, deixa eu tomar uma aguinha. Eu acho que tudo isso que a gente está falando, aliás, é Muriel ou Uriel? Porque tem gente que fala Uriel, não sei por quê. Ó, meu nome é Uriel, minha mãe tirou, ela achou um livro muito bonito, foi escolher meu nome, falou assim, Uriel, Deus é minha luz, beleza. Uriel. Mas se me chamar de Ariel, Gabriel, Muriel, Daniel, Felipe, eu vou responder. Porque não é fácil, e veja bem, não é fácil chamar Uriel quando nós temos um filme chamado A Pequena Sereia saindo quando você está no primário. Então, olha o grande amigo Eduardo Gibelli, quando nós estamos lá no primeiro grau, na minha época era primeiro grau, e sai um sabão em pó chamado Ariel. Então, com bullying, nós estamos acostumados. Ai, querido, maravilhoso. Mas, gente, olha, para vocês que estão nos ouvindo, eu perdi até a noção do tempo, nem sei que horas são, tá? Já está quase na hora da gente acabar, você acredita? Nós temos 4 minutos. Juro. Nós temos 4 minutos. Ai, caramba. Acontece, a gente fala demais. Espírita que fala demais dá nisso. Mas a gente falou muito da observação, que é o primeiro passo da comunicação não violenta. O segundo passo seria os sentimentos, então da gente identificar o que nós sentimos e nos responsabilizarmos por isso. E o ponto é, cuidado, tem sentimentos que são pseudo-sentimentos. Exemplos. Eu tô me sentindo traída. Tô me sentindo manipulada, tô me sentindo diminuída. Percebe que esses sentimentos não dizem sobre o que você está sentindo verdadeiramente. Diz muito sobre, se você fizesse uma mímica, você precisaria de alguém terceiro para você fazer, por exemplo, estou me sentindo traída. Como é que você faria uma mímica dessa? Você vai precisar de alguém terceiro para fazer alguma mímica ali para mostrar. Agora, sentimentos verdadeiros diz sobre você. Eu estou chateado, eu estou bravo. Não tem esse gap de estou me sentindo manipulada. Estou sendo manipulada. A construção de concordância verbal é diferente quando você traz direto para você. Eu estou chateada, estou brava, estou frustrada. Então, vamos fazer esse exercício de trazer a linguagem dos sentimentos para nós. Né? Esse é o segundo passo da CNV. O terceiro passo seriam as necessidades. Então, da gente evitar falar assim, eu saí para comprar no mercado e você está gritando comigo, seria observação, né? Por que você está gritando comigo? Eu acabei de sair do mercado, eu tô cansado, sentimento, e eu queria um pouco de paz, porque eu tô com a cabeça doendo, necessidade. Vamos combinar de conversar sobre isso depois? Eu vou dormir agora. Pedido, que seria o quarto passo. Então dá pra gente se comunicar de uma forma menos agressiva, menos apontando o dedo. Fale sobre você. Alguém que recebe um ataque, apontamento de dedo, querendo ou não, você vai receber também um ataque, né? Porque, como o Uriel bem falou, somos seres sociais, óbvio. Desde a época lá, antes mesmo, quando éramos animais, nem éramos humanos ainda, nós tínhamos todos os nossos instintos sendo desenvolvidos, especialmente o lobo olfativo, que é justamente quem assistiu Divertidamente vai lembrar da personagem nojinho, a fofinha, verdinha, toda graciosa e debochada. Ela representa o nojo, ela representa a repulsa, que foi desenvolvido pra gente lá atrás, quando éramos animais, quando a gente cheirava as coisas e tínhamos que identificar se era bom pra gente ou não. E isso acontece no meio social. Por isso que a gente tem o famoso ranço. O ranço vem dessa parada aí, do lobo olfativo. Então é um negócio incrível. Deixa eu ler os comentários aqui, Uriel, porque eu sei que a gente está terminando. Então, nos tempos de pandemia, a Márcia falou de isolamento social, essas palestras são muito esclarecedoras. Márcia, que bom que você gostou. O Bel é um querido, sempre faz muita coisa boa aqui no canal. A Bia falou caraca, não sei o que isso significa, espero que seja coisa boa. O José falou parabéns para você como uma boa professora. Olha, não sei, viu? Tô mais para lá do que para cá, mas a gente vai aprendendo e é interessante isso porque quanto mais a gente estuda e divide conhecimento, a gente compartilha com amigos queridos, como o Uriel tá aqui fazendo junto comigo a primeira live, a gente vai tendo outras ideias, a gente vai refletindo, sabe? Então, é importante que a gente faça isso. E por mais que você não esteja fazendo uma live ou outra, você tem muito conhecimento para compartilhar com as outras pessoas. Vamos lembrar sempre disso. Todo mundo tem algo a dividir, tem algo a aprender. Então, é importante que a gente se coloque sempre como aprendiz e também como mentores, né, da vida uns dos outros, porque a gente pode ajudar uns aos outros também, né? E eu vejo que a comunicação não violenta é um caminho para mim
que foi sem volta. Então eu compartilho com o Uriel, compartilho com vocês, gente. Leiam sobre o tema, tem um PDF gratuito na internet sobre comunicação não violenta, do Marshall. Eu tenho um grupo lá no Telegram, Uriel, depois eu vou mandar para você compartilhar para a galera que quiser, que é um grupo no Telegram, para quem tem interesse de estudar. Eu faço leituras guiadas do livro, tá? Por capítulo. Então não é um estudo, é só algumas ideias que vem na minha cabeça. Acabando a bateria aqui, 10%. Opa. Olha, 10%, tá no negócio aqui. Tá bom? Olha, então nós vamos fazer o seguinte rapidinho, porque a live vai ficar disponível, tá no YouTube, vai estar aqui. Nós vamos marcar a segunda, que é o Spirit Talks Contra-Ataque, e vamos marcar a terceira, o retorno do Spirit Talks. Nós vamos marcar outras lives aqui, tá bom? Irmã. E depois a gente faz o 1, 2, 3, o 7, o 8 e o 9 também. A gente vai indo, tá bom? Isso, vai indo. Muito obrigado por essa noite maravilhosa. Querido. A todos que nos acompanharam, obrigado. E até o próximo encontro. Amanhã nós temos aqui a Júlia do Espiritês conosco, 8 horas da noite. Ótimo. Tchau, gente. Tudo de bom. Obrigada. Paz e luz no seu coração. Beijão. Beijo. Tchau, tchau.